Olá, pessoas queridas. Hoje eu resolvi fazer um vídeo focado no Dia do Trabalho, dentro de reflexões que me chegam a partir dessa data. Trabalho, serviço, estar a serviço, servir. O que é servir? Para que eu sirvo? E o que me serve? E você? Para que serve? Uns 7 ou 8 anos atrás, eu recebi uma sessão de uma terapia energética bem bonita e potente. E quando acabou a sessão, eu comecei a enxergar as coisas a partir deste filtro das coisas estarem a serviço. Eu olhava uma parede e via a que ela serve: estrutura, limite. Eu fui no banheiro lavar a mão e eu via a pia permitindo a água sair e nos servindo essa maravilha de poder lavar as mãos, lavar o rosto e ter água encanada. Eu olhava a lâmpada e ela estava a serviço de nos iluminar. E tudo que eu via, eu percebia a que estava a serviço esse objeto. E fui adentrando essas sensações e essas reflexões e foi muito bonito, eu sentia muita gratidão por tudo isso, me sentia muito grata por existir cada um desses objetos e grata aos seres humanos que em sua evolução foram criando essas tecnologias, estes recursos que nos servem. E não só numa casa, mas em tantos ambientes da vida. E também os elementos naturais que estão a serviço da própria existência. E aí entra o trigueirinho, que eu gosto muito, falando do estar a serviço, que nós estamos aqui para estarmos a serviço, para servir. Assim como os animais, como um tigre, ele é feito tigre, para servir como tigre, desfrutando da sua existência, como lhe cabe, e com seus apetites, com a sua voracidade, com a sua velocidade, cumprindo um serviço para manter o ecossistema funcionando, tendo as suas presas e com seus apetites comendo as presas e etc, 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 etc. E entre todos os outros seres vivos que também fazem a sua parte dentro de um plano maior, porque estão em conexão com este plano maior, que gera tudo que é e tudo que está a serviço para manter o equilíbrio. Então cabe a nós, humanos, também estarmos conectados com este plano maior que nos coloca a serviço a partir do que realmente somos. Ok, Silvia, como é isso na prática? Então, por exemplo, o rio que corre, ele está a serviço de algo. A árvore, o tronco, a lenha, o céu, a chuva, tudo está a serviço deste organismo maior. E como a gente faz para estar a serviço também? Que caminho é esse de autopercepção, de autoentendimento, de individuação, onde a gente pode entrar em contato com aquilo que a gente realmente é e assim estar a serviço espontaneamente? Tem duas situações que eu gosto de localizar nas sessões terapêuticas que eu realizo, que eu ofereço. Uma delas é quando uma pessoa me procura: Silvia, eu estou em dúvida se isso, ou se isso, eu preciso tomar uma decisão, estou em conflito. E aí, enquanto a pessoa me fala uma das situações, às vezes ela está toda assim, aqui, presa no mental e fala: mas é que isso, mas é que aquilo, mas é que... Por outro lado, e daí quando ela fala, o corpo gesticula naturalmente,
a pele fica mais corada, o olho ganha brilho, a pessoa sorri, o coração dela parece que expande. E ela fala, e aí, Silvia, o que você acha? Oh, gente, rapaz, eu gostaria de poder ter filmado esta cena e colocá-la num projetor aqui, um holograma que você possa se enxergar e você mesmo perceber a diferença do que acontece com você nesses dois momentos da sua reflexão. Quando você vê e sente energia fluindo no corpo da pessoa, na psique, na expressão, e quando você vê... Eu não estou dizendo que a gente precise tomar decisões a partir disso, porque este plano mental também tem seu lugar, também tem energia fluindo para considerar algumas coisas. Mas é muito importante a gente olhar para esse lugar onde a energia flui, onde acontece, e realmente considerar isso no olhar do todo. Outra situação que cabe em muitos momentos do consultório, quando as pessoas estão buscando o que é real para elas, o que é verdadeiro. Mas para que eu sirvo? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que é: em que momentos, ou em que momento da sua vida, você realmente se sentiu você mesmo? Ou em que momento fazia sentido estar sendo você? Você se sentia livre, natural e era bom ser você. Pode ser muito simples. Quando a pessoa, eu estou conversando com os amigos, me sinto tão leve, sou eu mesma aquilo. Ou quando eu estou escutando uma pessoa e querendo ajudá-la. Quando eu estou dançando, quando eu estou serrando madeira e fazendo um móvel, quando eu estou preparando um alimento, quando eu estou caminhando na natureza, quando eu estou ajudando alguém a criar justiça na sua vida. Quando eu esqueço de tudo, eu só falo, quando eu estou ali na relação, não é fácil, mas tem algo em mim que faz yes, é isso. Tem tantas possibilidades. E qual é, na sua memória, momentinhos em que isso também precisa ser levado em consideração nos seus registros, que pode ser quando você tinha 4 anos de idade, 20, 50, pode ter durado uma fase inteira da sua vida. Como eu era feliz naquela fase. Porque eu estava casada, ou porque eu estava solteira, ou porque eu estava naquele trabalho. Não, isso tudo são contextos, legal, a gente considera, mas como era a experiência interna? Como era? Eu me sentia assim. É isso que a gente quer colher. Isso. E como ir atualizando isso, vivido para o aqui e agora. Para entender, a sua máquina, o seu organismo, ele é feito para servir a quê? Porque eu entendo que uma máquina feita para fazer café, ela vai se realizar quando ela está fazendo café. Um incenso, ele se realiza, estou falando assim dentro de uma consciência tananana, né? Um incenso se realiza quando ele está queimando como incenso. Se a gente pega o incenso e usa como lenha numa fogueira, ele vai tipo... Ele não foi feito para aquilo, ele foi feito para queimar despacito, exalando seus fumacítios e fazendo seu papel. Entre tantos e tantos outros exemplos, um avião, um barco, né? Ele foi feito para aquilo. Então, eu gosto desse entendimento de que nós também somos uma máquina feita pelo universo para servir a algo. E que quando a gente está podendo servir a isso, deixar que a nossa máquina funcione da forma como ela foi feita para ser, a gente sente satisfação. A gente sente realização. Realização no sentido de tornar realidade. Algo que está no subjetivo, que está no íntimo, se torna real. Ganha um lugar concreto de manifestação no mundo real. E aí a gente se realiza.
Ah, Silvia, mas eu nunca senti nada disso. Não sei nem do que você está falando. Lembro de tomar umas cervejas e me sentir leve e livre e solto. Mas é o máximo. Ou tipo, que infância! Eu só trabalhei na infância, nunca tive um brinquedo. Minha vida inteira foi ralação. Eu vivo num sistema em que eu faço o que meus pais pediram e agora que eu estou me dando conta que eu estou só sendo o plano dos meus pais, eu acho que eu nunca me senti realmente eu. Quando a gente percebe isso, já é um grande passo, porque a tua consciência está percebendo o que está acontecendo. E a gente não desmerece, menospreza isso. A sua trajetória até o momento foi isso. E está chegando o momento de perceber a partir de outros prismas e organizar-se, manifestar-se a partir de outros lugares para gerar mais realização. Desafios também, porque na medida que a gente vai se realizando, pode mudar um monte de coisa que acaba sendo desafiador, relações, expectativa das pessoas, mas tem algo que mantém uma chama, um pulso interno que continua motivando a se realizar. Então, se eu pergunto isso para alguém e a pessoa diz, eu não sei, Silvia, eu não sei, ou eu não lembro de nada, aí a gente vai olhar para isso com muito respeito, com muito amor, como um sistema que não tem esse registro. Pode até ter vivido coisas, mas não registrou como isso está fazendo sentido para mim. As coisas fazem sentido dentro da minha percepção, do meu entendimento. E também do Lowen, da energética, mas com as minhas elaborações aqui. Quando a nossa energia encontra um sentido para ela. Às vezes a energia fica toda engavetada na gente, presa nas couraças, nas crenças, e a gente fica pesado e se sentindo sufocado. Ou às vezes a energia está toda dissolvida em si, assim, toda dilatada, e você não consegue movimentar ela a favor, e gera uma inércia, uma perda de sentido, estou perdido. Porque a energia não está encontrando a fonte dela, o manancial, da onde gera a energia da tua máquina, para se direcionar de uma determinada forma que te gera realização. Então é uma questão bioenergética. E aí dentro dessa questão bioenergética, a gente volta para aquele exemplo da pessoa no consultório, por exemplo, que está ali falando, mas a minha vontade... E você vê a energia da pessoa assim... E às vezes só de ficar oferecendo isso ao longo da sessão, a pessoa se sente realmente mais fortalecida, a vibração aumenta. Puxa, que bom ter vindo aqui, porque parece que eu sou mais eu, porque a gente fica exercitando o que te dá vontade, o que te dá alegria, o que faz sentido, sem ter que pensar, eu preciso servir para isso, eu preciso de um trabalho que seja o que eu amo, mas eu não sei bem o que é. Esquece isso por um momento. Vamos só entrar na bioenergia. Como fazer para que um corpo emocional, físico, mental, espiritual, energético, que não está conseguindo sentir fluxo de energia, sempre existe porque está vivo, mas não está conseguindo sentir esse jogo em si. E claro que a gente pode falar, inclusive, de pessoas que não podem mover o corpo por algum motivo, mas sempre tem um circuito de energia passando. Podemos falar de grandes seres com o corpo imobilizado, que também geraram um grande sentido para suas próprias vidas e serviram para muitas coisas. Eu gosto de trabalhar isso na dança essencial, por exemplo. Vamos respirar, muito respeito pelas couraças, pelo que está preso no meu peito, pelos medos, pelas travas, e só convidá-las a respirar, a ganhar espaço. Vamos deixar alguma emoção que está presa vir no ambiente
acolhedor, para que ela saia do corpo e ele volte a ter mobilidade, em expressão física ou internamente, vamos buscar formas do corpo se lembrar do fluxo de energia natural, para que ele possa se lembrar que é fluir, e nisso ele possa manifestar o sentido da sua energia, e assim ele possa trazer do íntimo para a realidade e se realizar, servindo aquilo que é verdadeiro, que gera satisfação para si e que contribui com a comunidade, com o mundo, com as relações, que pode ser uma pessoa que Madre Teresa de Calcutá, ou enfim, pessoas que contribuem ao mundo de uma forma mais ampla, ou aquele que faz um alimento dentro de casa, num restaurante, que planta mandioca, que reconecta cabos, fios elétricos para nossa geladeira funcionar, que faz um avião para a gente poder mudar de país. Enfim, tem tantas formas, né? O cérebro humano é tão complexo e tão múltiplo, com tantas possibilidades. Enfim, como acessar aquilo que faz eu me sentir eu mesma e a minha energia ganhar um sentido, e eu sentir que é verdadeiro aquilo que estou sendo, e naturalmente eu contribuo, eu sirvo para alguma coisa, eu sirvo ao meu próprio plano interior, ao meu próprio projeto de máquina funcional, onde eu não preciso me esforçar muito, porque eu permito que a energia aconteça e ela mesma conduz a situação. Há momentos de esforço muitas vezes, mas quando é esse tipo de esforço, você recebe energia de camadas suas para realizar aquilo, porque a tua máquina é feita para aquilo. E às vezes esse serviço, ele não é uma coisa assim tão concreta. Tem pessoas que servem ficando na montanha meditando. E eu entendo que elas estão aumentando a vibração no mundo, para que a gente que está aqui no mundão, quando a gente medita e ora e, enfim, conversa com alguém pedindo ajuda, a gente consegue acessar vibrações mais altas, porque tem pessoas sustentando isso. Tem pessoas que precisam ficar em contemplação na natureza ou no seu próprio quarto, na sua interiorização, com os seus livros, contemplando, refletindo, e escrevem algo, e fazem um filme, e conversam com alguém, e na intimidade das situações estão fazendo a sua parte. Tem gente que se diz tímido e mais reservado, mas é aquela pessoa que quando alguém está em crise, encontra um lugar para poder falar, desaguar, se sentir compreendido, olhado, escutado. E isso é muito fundamental também. E essa pessoa que se diz tímida, se ela recebe de si mesma um sentimento de gratidão por estar ajudando o outro, é bem possível que a máquina dela seja feita para isso também. Nossa máquina pode ter sido feita para várias coisas. E a gente vai rastreando aquilo que é. E muitas vezes a gente está distante disso e o universo dá um jeitinho, o universo em conexão com o nosso inconsciente dá um jeitinho de mobilizar as coisas, seja no caminho do fluxo, do amor, da satisfação, ou no caminho da levar paulada, entrar em crise, ai meu Deus, e aí você consegue parir alguma coisa nova.